Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonas Colantônio e eu estou gravando essa aula para mostrar para vocês como está estruturado o nosso curso e como funcionam os nossos pacotes de cursos de projetos de instalações elétricas. Ele foi dividido e estruturado por pilares, cada pilar tem trata um determinado assunto. Então, cada pacote você vai receber alguns pilares, tá? Então, por exemplo, o pilar 01, projeto elétrico residencial, vem do básico até o completo de instalações elétricas residenciais. Pilar número 2, Revit Map, do básico ao avançado. Para você que nunca trabalhou com Revit e está começando agora com Revit, esse pilar ele vai te trazer desde o básico, o intermediário e até o avançado. Tá? Ele está disponível, esse pilar, em todos os nossos pacotes. O pilar número 3, que é a engenharia elétrica, por que eu criei esse pilar? Algumas pessoas já têm um determinado conhecimento, outras pessoas têm um conhecimento que ficou para trás, está um bom tempo sem trabalhar, precisa dar uma, vamos dizer, uma recapitulada, uma relembrada. Então, durante o projeto elétrico, eu falo de uma forma resumida, como que a gente vai dimensionar disjuntor, como que a gente vai dimensionar DR, mas se você quiser se aprofundar em um determinado assunto, neste módulo de engenharia elétrica, eu pego cada um dos assuntos que a gente aplica no nosso projeto e fala isso de uma forma um pouco mais ampla. Tá? Então, para isso que temos esse pilar. O pilar número 4, projeto elétrico de edifício residencial. Esse pilar nós vamos abranger instalações prediais. Tá? Então, a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu na residência dentro de um apartamento e depois a gente evolui para um predial inteiro, desde as prumadas, cabos alimentadores, centro de medição, alarme de incêndio, botoeira liga e desliga para a bomba de incêndio, tá? E se você adquirir o pacote para-raios, a gente vai ter todo um módulo de para-raios. Se você adquirir o pacote full, por exemplo, a gente tem o centro de medição, que eu tenho um template pronto específico só pro padrão Enel, tá? Mas eu explico, forneço planilhas automáticas e eu explico como é que funciona de uma forma geral um centro de medição, tá? Aí você temos projeto de para-raios, pilar 05. Esse aqui a gente trata o para-raios, a gente trabalha a NBR 5419, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu forneço para vocês uma planilha de gerenciamento de risco muito intuitiva, muito fácil de utilizar, onde eu explico item por item como nós vamos utilizar esta planilha. Tá? E depois eu vou projetar junto com vocês esse mesmo prédio que a gente faz o projeto residencial, tá? A gente vai fazer um projeto de para-raios embutido com ferro por dentro da estrutura. A gente vai fazer o sistema de gaiola. Vou explicar para vocês os três métodos: o Franklin, o Faraday e o de esfera rolante. E vou também fazer um projeto junto com esse de um galpãozinho, tá? Com toda a captação descida toda aparente no prédio a gente faz embutida, para que vocês entendam as diferenças de como projetar o sistema de para-raios de uma maneira simples, prática, direta e objetiva. Centro de medição padrão Enel, tá? O centro de medição padrão Enel, a Enel, eu sou aqui da região de Ribeirão Pires e aqui a Enel tem uma série de regras e de padrões, né? Então eu desenvolvi um template e planilhas específicas para um centro de medição padrão Enel, tá? A gente tem todo o sistema com caixas metálicas, com QDCs, com policarbonato, a gente tem tudo pronto, inclusive com os grupinhos já montados. E o pilar 7, como ganhar dinheiro com projetos elétricos, tá? Também esse como ganhar dinheiro em projetos elétricos, ele está incluso em qualquer pacote que você comprar, tá? Porque para qualquer pacote que você comprar, eu explico assim como que eu faço aí com meus mais de 20 anos de experiência para conseguir rentabilizar com projetos elétricos. Então, é desde como se portar com o cliente, como mandar proposta, como elaborar o seu portfólio, como fazer follow-up com o cliente, como você vai gerar valor na sua proposta. Então, eu abordo todos esses itens e eu ajudo você a elevar um pouco o seu ticket de projetos. Template em Revit 2023. Para cada curso que você comprar, você vai receber todos os templates extremamente bem configurados. Mais para frente do vídeo eu vou mostrar exemplos de rotinas e dos templates para que você entenda qual é a vantagem do nosso template, qual que é a vantagem do nosso curso, tá? A gente manda um material de apoio,
tá? Então, alguns PDFs ou algumas rotinas, a gente manda um material de apoio para você ir acompanhando o curso e fazer. E o melhor de tudo, que eu vejo que tem sido uma grande dificuldade aí dos outros cursos, é suporte em até 24 horas. O nosso suporte é feito por mim, engenheiro especializado com mais de 20 anos de experiência e de maneira rápida e objetiva. Mandou a dúvida, a gente esclarece, conversa, a gente ajuda. Se for necessário gravar um vídeo, a gente grava. Se for necessário eu analisar o que você fez, você manda o arquivo, a gente analisa e manda de volta. Assim, e de forma muito rápida, direta e eficiente, tá bom? Esse é o grande diferencial do nosso curso. E além disso, eu ofereço alguns bônus para vocês que aí ficarem mais. Você tem após a compra, se você ficar 7 dias com a gente, você vai receber alguns bônus, que são algumas rotinas, tá? É, aqui tá para cada módulo, cada rotina que você vai receber, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou gravar e eu vou pôr na sequência explicando como é que funciona cada uma dessas rotinas e vou mostrar um pouquinho também do nosso template, tá bom? O nosso template ele já vem todo configurado, com todos os modelos de vistas, com as fontes, com as cores, com essas tags coloridas, por exemplo. Ó, a tag azul do interruptor azul vai acender a luminária azul, as fontes da fiação, as fontes das legendas de fiação, os quadros, todos os pontos parametrizados. A gente tem já tomadas prontas para chuveiro, para ar-condicionado, 20 amperes, 10 amperes, interruptor simples, interruptor paralelo. A gente tem também interruptor por Wi-Fi, que trabalha com Alexa já pronto também. Os pontos 220 para a nossa região aqui, que a gente trabalha 110, 220. Os pontos 220 eles já vêm na cor vermelha, os pontos 110 eles vêm na cor azul, ou você pode adaptar da maneira que você quiser. Tá? Ele já vem com sensor de presença, ó, botoeira para bomba de incêndio, para alarme de incêndio. Tá? Os modelos de vista já são todos separadinhos e tudo prontinho para o uso. Tá? Eu vou mostrar aqui. Ó. A gente já tem modelo de vista pronto para planta de laje, onde você filtra e ele me deixa só a tubulação de laje. Você só vem, a gente tem uma rotina que coloca essas cotas automáticas. A gente tem rotina para colocar essas setas automáticas, que eu vou estar mostrando mais para frente. A gente já tem modelo de vista para planta de cotas de tomadas. Se você quiser cotar suas tomadas, já tem um modelo de vista prontinho. E a gente também tem uma rotina com essas cotas automáticas. Para fazer as suas prumadas, ó, eu explico como é que a gente faz para deixar essas linhas de chamadas todas alinhadinhas, qual o plugin que a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer. Ó, a gente já insere as legendas todas configuradas, qual o plugin que a gente utiliza, como utiliza. A gente já tem a tubulação configurada para energia, para telefonia, para interfone, por exemplo, aqui, ó, para alarme de incêndio, para todos os outros sistemas, para TV, CFTV, a gente já tem toda a tubulação configurada. A gente já tem luminária de emergência configurada, a gente já tem muita coisa pronta de família aqui. A gente já deixou o quadro de cargas pronto para vocês, ó, bem moderno, com as linhas cinzas claras, já com as informações que realmente são relevantes, ó, tensão, potência, fator de potência, potência total, corrente nominal, FCA, a gente tem rotina para fazer FCA automático, a gente já traz o IB, que é a corrente corrigida, os disjuntores, a seção do cabo, a gente já tem cálculo de queda-tensão automático, balanceamento de fases, já vem tudo prontinho. Eu vou ensinar para vocês como que a gente faz esse quadro nesse padrão. A gente já tem um modelo de vista pronto para esse padrão. Tem rotina para fazer diagrama, tem plugin para fazer diagrama. A gente já tem as listas de materiais pré-configuradas e prontas, ó, onde você só vai arrastar para cá, ela já está toda configurada e eu explico como você ainda pode separar por ambiente, se você quiser, por laje, da maneira que você quiser. Temos vários detalhes prontos, por exemplo, ó, tem uma caixa de aterramento aqui já em 3D, a gente já tem os esquemas de ligação de interruptor, de tomada, tá? Então, e todos vários modelos, ó, de vista pronta. Tá? Então, esse é o template que você vai receber. Eu estou explicando isso para vocês de uma maneira muito resumida. Tá? A gente tem o sistema tem automático de boia, tem as tubulação com dulete, tubulação aparente, tubulação embutida, tubulação de PVC, tubulação impede. O template está
bem completo e ele vem sendo atualizado toda vez que é necessário ou que se lança alguma coisa, a gente vai inserindo. Já tem carregador veicular de 32 amperes, já tem de 22 quilowatts. Então a gente tem várias coisas aí bacanas no nosso template. Essa rotina do conduíte rápido, ela é muito legal porque você chega a economizar 80 a 90% do seu tempo de trabalho na hora de fazer a distribuição de conduíte. Por quê? Porque no Revit, para você traçar o conduíte, você tem que fazer as conexões entre os pontos. Como é que funciona isso? Eu vou clicar aqui nessa caixinha que eu quero interligar com essa. Então eu vou clicar nessa caixinha, aí eu vou ter que ampliar até chegar no conector que eu quero, vou dar um desenhar conduíte, vou vir para cá, tenho que selecionar o conduíte, no caso já está selecionado, e eu venho até esse outro conduíte, até essa outra caixinha, até fazer mostrar o ponto de conexão, pronto, conectei. Aí ele criou essa conexão. Ó, no 3D aqui você consegue ver, ele criou essa conexão. Tá? Agora eu preciso criar uma conexão daqui para cá, depois outra daqui para o interruptor, por exemplo. Como essa rotina funciona? Você clica em selecionar qual conduíte que você quer utilizar. Ah, eu quero utilizar este conduíte aqui como padrão. Então eu vou simplesmente marcar os 3 pontos. Você pode clicar, deixar o Ctrl apertado e marcar os pontos que você quer, ou você pode selecionar os pontos que você quer fazer a interligação e simplesmente manda executar a rotina. Olha como que ela funciona. Ela já interligou um e já interligou. Então, assim, eu consigo fazer isso em massa em todos os pontos. E olha como é que ele fica aqui no 3D. Ó. Ele já ligou um ponto no outro e já fez a curva, já desceu e já fez todas as conexões necessárias e já criou também as curvas necessárias. Então, essa rotina ajuda muito nisso. Um outro exemplo que também é muito trabalhoso, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui no meio. Normalmente, um pilar, desculpa. A gente tem um pilar aqui no canto, que isso é muito comum. Toda vez que você troca uma tomada de direção, você normalmente tem um pilar no meio do caminho. Então, como é que você tem que fazer isso no jeito tradicional aqui? Você clica aqui, desenhar conduíte, né? Aí eu tenho um conector em cima e um embaixo da caixinha. Eu tenho que dizer que eu estou utilizando o conector de baixo, tá? Após eu dizer isso, eu tenho que vir aqui, ó, e me dizer por qual elevação eu vou passar esse conduíte. Então eu vou vir aqui e vou dizer que eu quero passar ele, por exemplo, embutido no piso a menos 50, tá? E aí eu vou ter que vir na outra caixinha aqui, ó, e colocar este ponto aqui, e aí mesma coisa, onde eu quero conectar aqui na parte inferior, ok, ele já conecta, o nosso template aqui, ele já deixa ele tracejado e com essa transparência para a gente saber. Então, esse é o trabalho que você tem. Como é que funciona isso com o plugin? Tá? Como ele entende que você não está na mesma parede, então ele vai te pedir, assim, por exemplo, nível de interligação, eu quero deixar esse nível de interligação a menos 50. Então, eu vou só selecionar esses 2 pontos, ó, eu vou só selecionar, opa, eu posso selecionar assim, eu vou selecionar os 2 pontos e vou executar. O que ele faz? Ó, eu vou olhar aqui no 3D, ó, mostrar para vocês. Ó. Ele fez a mesma coisa que a gente fez manualmente, só que em vez de fazer em 20, 30 segundos, a gente fez instantaneamente. Tá? E você não precisa fazer isso ponto por ponto. Você pode fazer, eu já deixei até aqui vários para mostrar. Você pode fazer isso em massa. Então eu vou marcar os 4 pontos aqui, ó, e vou mandar executar. Aí ele já faz a interligação dos 4 pontos, tá? Então é assim que funciona a nossa rotina de conduíte rápido. É um acelerador de projeto para vocês. Essa rotina para inserção de luminárias por coordenadas, ela é muito legal, também ajuda a economizar muito tempo, tá? Ela já trabalha naquela regra x 2x, x. O que isso significa? Que a distância entre uma luminária ela tem que ser o dobro da distância entre a luminária e a parede, tanto no eixo x quanto no eixo y. Tá? Então vamos supor aqui, eu deixei aqui 3 colunas com 2 linhas. Né? É bem simples, ó, entradas, eu quero 3 linhas com 2 colunas. Eu só vou marcar isso. Então como é que eu faria do jeito tradicional aqui? Eu tenho que tirar essa distância daqui para cá. Então eu vou ver que essa distância tem 7,10 m. Eu vou ter que dividir por 3, aí eu vou descobrir qual que é a distância entre uma luminária e outra. Depois eu tenho que dividir por 2 de novo para descobrir qual que é a distância entre a luminária e a parede e traçar linhas para poder fazer esses pontos de intersecção e inserir as luminárias nos locais corretos.
certo? Isso aí levaria aí 2 minutos, com certeza, para um ambiente desse aqui. Como é que a gente faz? A gente seleciona uma luminária em qualquer, pode ser até fora do ambiente, que é a luminária que você quer copiar, acerta a altura dela, acerta a potência dela, deixa ela prontinha. O que que você fez? Você vem aqui, seleciona a luminária que você quer copiar, e aí, por que coordenadas? Porque eu vou marcar 3 coordenadas, simplesmente nas 3 pontas, ó. Então, eu vou por aqui, ó, executar. Na hora que executar, ele me pede para me adicionar 3 coordenadas. Vou pegar essa ponta e essa ponta, que são 3 coordenadas, e ele já me insere as luminárias. Vamos conferir as distâncias para ver como é que ficou? Então, eu vou pegar dessa luminária daqui para essa luminária, para essa luminária, para essa luminária, ó. Tá vendo? 906, 1803. A distância entre uma luminária e outra é exatamente o dobro entre a distância da luminária e a parede. Vamos ver no outro sentido como é que ficou? Eu vou medir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, só, tá? Então, a mesma coisa, ó, 1183 vezes 2, ó, 2.367. Então, a distância entre uma luminária e outra é o dobro da distância entre a luminária e a parede, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E se eu tiver um ambiente, por exemplo, igual esse aqui, que ele não está retangular, vamos testar? Vamos colocar no lugar de 3, vamos colocar 4 colunas? O que a gente vai fazer aqui? Só executar e marcar os 3 pontos, ó. Eu vou marcar um ponto aqui, eu vou marcar outro ponto aqui, e eu vou marcar outro ponto aqui, ó. Pronto, ele coloca nesse sentido. Como é que eu fiz isso, né? Trabalhando por isso que eu chamo de ela por coordenadas. Trabalhando por coordenadas, tá? Então ele cria uma linha, vê qual que seria esse offset, cria uma linha imaginária aqui, cria as linhas imaginárias e pegaria essas intersecções de pontos e inseria as luminárias. Por isso que ela funciona aí tanto num ambiente quanto no outro ambiente, tá? Então é mais uma rotina que está aí para a gente economizar bastante tempo em nosso dia a dia de trabalho. Olha só que simples fazer um diagrama unifilar com essa rotina de diagrama unifilar. Você vem aqui na rotina, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, do lado direito aqui é o diagrama, estou gerado só o QDC2, tá? Então eu vou selecionar o quadro que eu quero, que é o QDC1, tá? Eu selecionei o quadro QDC1 e mando executar. Ó, ele criou aqui, ó, a vista do desenho QDC1. Eu dou 2 cliques aqui para abrir o desenho, ó. Ele já me desenha o diagrama unifilar, já me coloca qual é o cabo, qual o número do circuito, que ele está tagueado, como ele é do QDC1, ele é do 1.5, o circuito 1.9, 1.7, ele já me traz qual que é a carga, em qual fase está ligada, se é na A, na A, B, ele me traz já a potência total, a potência demandada, traz o DPS, ele já traz o diagrama conforme tá o desenho. Então, assim, ela é bem simples e bem fácil. Quando você pega aí uma residência 4, 5 quadros, ou você pega um prédio que você tem que rodar bastante quadro, porque a maneira manual do Revit de você fazer o diagrama, onde você tem que selecionar circuito por circuito e inserir linha por linha, ele é bem trabalhoso, tá? Então, essa é a rotina de aceleração para diagrama unifilar de quadro. Essas tags coloridas são para deixar o seu projeto ele um pouco mais apresentável e mais intuitivo, principalmente para quem é leigo em projetos elétricos. Se você faz, por exemplo, um projeto elétrico direto para um proprietário da residência ou para um empreendedor que não tem um conhecimento técnico, isso aqui facilita demais para ele visualizar e entender como que funciona o sistema de interruptores, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz 7 cores, tá? Então, eu explico no curso como você cria suas tags ou você utiliza as minhas que eu já criei. E eu já deixei aqui, já está tudo pré-selecionado e pronto para vocês, mas eu deixei essas entradas aqui, caso vocês queiram criar as tags de vocês, e eu ensino também como você criar essa tag, tá? Mas o uso da rotina, ela é extremamente simples. Você simplesmente marca tudo e manda executar. Só isso, tá? Então, o que que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se essa luminária aqui, qual que é o circuito? É o circuito A5 do retorno A, ele vai procurar o interruptor A5 do retorno A e vai colocar uma cor. Próximo. Ó, o A5B, coloca a cor, então eu chamo aqui ó, de cor 1, cor 2, cor 3, e aí ele vai adicionando as cores. Quando termina a cor 7, ele volta e começa de novo, tá? Independente de onde estejam as posições de interruptores e tomadas, ele vai sempre colocar que esse interruptor, quando identifica com circuito e retorno, tá? Ele coloca a tag da mesma cor, tá? Então,
Então, isso aí deixa o seu projeto muito mais intuitivo e é muito legal. E você não perde tempo em ficar colorindo tagzinha, tá? Bem legal. Cotas automáticas, ele vai gerar as cotas entre os dispositivos. Eu gosto muito de quando eu entrego um projeto, eu colocar uma planta de cotas tanto na planta de laje quanto na planta de pontos, com as distâncias entre os pontos para facilitar isso na execução lá na obra. E no Revit a gente sabe que você não tem isso de uma maneira automática. Então você tem que clicar aqui no cotas, vir aqui, ó, pegar o centro, você vai marcar aqui, ó, opa, pegou o centro, diminui aqui, vem para o próximo, pega o centro aqui, opa, peguei, venho aqui, pego e marco para o próximo e assim vai, e eu tenho que fazer todas essas cotas e manter alinhadas. Isso dá um trabalhão, tá? E todo trabalho repetitivo a gente acaba desenvolvendo uma rotina. Ele funciona de uma maneira muito simples, tá? Clico aqui, eu só digo se eu quero fazer as cotas na horizontal ou na vertical. Então, como é que eles estão na horizontal? Eu já deixo aqui, ó, o verdadeiro que é horizontal e clico em selecionar, tá? Então, eu quero fazer a cota entre as luminárias. Eu seleciono essas luminárias e mando executar. Quando eu mando executar, ele pede para mim marcar um ponto qualquer. Esse ponto é onde eu vou colocar a minha linha de, de base das cotas. Aí pronto, ele gera todas as cotas, tá? E agora eu vou selecionar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, os interruptores aqui, ó. E aí eu também, a mesma coisa, executar. Se eu quiser, eu posso colocar a linha aqui, por exemplo, para a parte de baixo, ó. Ele traz aqui da parte de baixo, ele já pega o centro de todos os dispositivos, tá? Então, para fazer planta de laje, para fazer planta de pontos, para planta de cotas, e isso aqui é uma mão na roda. As setas em conduítes, elas são necessárias para te dar qualidade no seu projeto. Por exemplo, quando você faz uma planta de laje, tá? Você tem a tubulação do piso, que refere-se ao andar superior, e a planta de teto, que se refere ao pavimento inferior. Então, você vem com o conduíte do interruptor, que ele vai descer, né? Que vem, sai da luminária e vai descer para o interruptor, e você tem a planta. Você tem o conduíte que ele está passando, que ele vai subir para a tomada do pavimento superior. E lá na obra, na hora que o pessoal está com o projeto na mão, e se você entregar só uma planta de conduíte para eles, eles vão falar, nossa, e agora? Não está dando para entender se o conduíte vai para cima ou vai para baixo. Porque lá na obra, na hora que ele está fazendo a laje, ele só está vendo aquela laje, ele não está vendo mais nada. Então, eu coloco isso para dar qualidade no projeto. Só que colocar setinha por setinha num prédio, por exemplo, é muito trabalho manual. Então, eu desenvolvi essa rotina que ela faz o seguinte: ela detecta se a curva está virada para cima ou se ela está virada para baixo e vai lá bem no centro dela e insere a seta para cima ou para baixo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que anotação para baixo. Eu já estou mandando para vocês essas setas. Se vocês quiserem criar o padrão de vocês, qualquer anotação vocês selecionam aqui. Ó. Então, anotação para baixo vai ser essa daqui e anotação para cima vai ser esta daqui. Só isso, tá? Aí, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O tracejado assim, ó, em transparente, é a tubulação de piso que ela sobe. E esse aqui, ó, é a caixinha de laje que vem e desce para o ponto. Aqui eu tenho que ter uma seta para baixo e aqui seta para cima. Ó, eu vou executar. Pronto, ó. Ele coloca a seta para baixo aqui, seta para cima aqui, e aí ele já me coloca todas as setas na planta, tá? E aí você pode apagar essas que você colocou de modelo, e aí você pode, que nem no caso quando tem duas assim, ou se não ficou legal, você só vem com a barra de espaço aqui, ó, e faz o ajuste dela no ângulo que você quer, tá bom? Então, ela serve para economizar o nosso tempo e trazer qualidade para o nosso projeto. Sabe aquela regrinha chata da 5410 de inserção de iluminação e de tomadas? Ela não é complicada, mas ela é uma regra que te toma um bom tempo, pois você precisa tirar a área e o perímetro. A luminária você tem que tirar a área do ambiente para depois, nos primeiros 6 metros quadrados, você vai aplicar 100 VA para depois aplicar mais 60 VA para cada 4 metros quadrados inteiro. Então você tem que tirar a área. Ou tem gente que faz tabelinha do Excel, tem alguns templates que tem uma própria tabelinha no template. Aí para a cozinha o perímetro é 3,5 para tomada, para a sala é 5, mas para a cozinha as primeiras tomadas são 600 VA. Então, o que essa rotina faz? Ela aplica todas essas regras de uma maneira
automática aqui, tá? E a gente só faz um ajustezinho de posição de tomada depois, tá? A inserção da luminária já usa a regra da iluminação por coordenada, x, 2x, e as tomadas joga no perímetro aí de uma maneira linear e a gente só faz a adaptação. Então, o que é aqui? Ó? Você quer inserir luminárias? Sim. Quer inserir as tomadas? Sim. Então, eu vou escolher um modelo de luminária, que vai ser essa daqui, por exemplo. Vou ter que selecionar um modelo de tomadas, que vai ser esta tomada aqui. E aí, eu vou simplesmente selecionar os ambientes. Eu posso marcar tudo junto aqui. Ó. Esse ambiente eu chamei de sala e esse eu chamei de cozinha, tá? Para aplicar as regras de maneira diferente. E clico no executar, tá pronto, tá? Então, o que ele fez aqui, ó, na sala, ó, aquilo que eu falei, a gente só vai mover a tomada aqui conforme o layout no ponto certo. Então, o que ele diz para a regra da, da, da cozinha, por exemplo? Que as 3 primeiras tomadas tem que ter 600 watts. Então, você vem aqui na potência, ele já alterou para 600, ó, tá? 600 e 600. Se eu tivesse uma copa um pouquinho maior do que essa, e aplicasse essa rotina, a quarta tomada já entraria com 100 VA. E aqui na parte da sala, ó, ele já adicionou as tomadas com 100 VA e já então ele adicionou as tomadas pelo perímetro e as luminárias pela área. Então, essa inserção de tomadas e luminárias, ela serve para a gente ganhar tempo e não precisar ficar preenchendo tabela, tá? O único trabalho que a gente tem agora é reposicionar as tomadas. Valeu! Eu vejo muita gente negligenciando o FCA porque ele é um pouco chato de preencher e demorado. Só que ele é muito importante, porque dependendo do fator de agrupamento que você tem, você aumenta muito a sua corrente, tá? Então, como é que ele funciona? Você tem uma tabela fornecida pela norma e você tem que verificar em cada conduíte quantos circuitos estão passando, quais são aqueles circuitos e aplicar um fator de correção. Esse fator de correção, você vai dividir por esse fator de correção, então a tua corrente ela vai subir. Então, assim, todo mundo fornece essas tabelas no Revit, porém, você tem que preencher isso de maneira manual. Para quem tem o plugin do Ricão, tá, que ele faz a fiação automática, eu consegui de uma maneira separar esses circuitos e fazer com que isso preencha de maneira automática. Então você tem uma lista. Quando você fala em 3, 4 circuitos, ele até que rapidinho você está fazendo. Mas vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que é um predinho, ó, tá vendo? Com 4 pavimentos, 5, então assim, é muito circuito para eu preencher isso manualmente. E o que eu tenho que fazer para preencher? Eu tenho que pegar, por exemplo, aqui, ó, esse conduíte eu estou passando o circuito 1.1 e o circuito 1.3. Então, tanto o circuito 1.1 quanto o circuito 1.3, são dois circuitos, né, que ele está passando. Então, na tabela de fator de agrupamento aqui que eu estou colocando, ó, eles são dois circuitos. Então, eu vou pegar. Então, o fator de agrupamento, tanto para o circuito 1.1 quanto para o circuito 1.3, eu vou aplicar esse fator de correção de 0,8. Tá? E aí eu vou ter que pegar esse circuito por circuito. Agora imagina isso para 200 circuitos de um projeto. É extremamente trabalhoso. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse conduíte, eu estou passando o item C. O item C está passando 1.4, 1.6 e 1.7. Então o circuito 1.4, 1.6 e 1.7 tem fator de agrupamento 0,7. O circuito 1.1, 1.3 tem fator de agrupamento 0,8. O circuito 1.5, que ele está passando aqui sozinho, ele tem fator de agrupamento 1. Mas em algum outro momento ele pode estar misturando. Então o que a rotina faz? Ela pega o pior caso de cada circuito. Ela pega o pior caso de cada circuito e preenche automaticamente a planilha. Como é que ela funciona? Então, a tabela de circuitos e já refaz todos os cálculos automaticamente para a gente, tá? E eu já deixei aqui rotinas para verificação, onde ele verifica a queda de tensão, ele verifica se o disjuntor está correto, ele verifica se o cabo está correto. Então, eu já deixo essa tabela prontinha para vocês. O que você vai fazer aqui? Eu vou ter que preencher um por um aqui do FCA. Então, o que essa rotina faz? Eu já aproveitei e já fiz 3 coisas ao mesmo tempo. FCT, que é um fator de correção de temperatura, não vou explicar agora como ele funciona, mas vamos adotar nesse caso o número 1. Na aula lá eu explico como é que ele funciona.
Qual a distância em metro? Porque assim, porque você tem a distância que o Revit lê e uma distância que é uma distância considerada, porque o Revit lê em linha reta. Então você tem sempre alguns desvios. Então eu quero colocar, por exemplo, 3 metros a mais ou 4 metros a mais do que o Revit leu, para mim ter a minha folga de segurança para cálculo de queda de tensão. Só esses dois. O FCA eu não preciso preencher porque ele é automático. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que o FCA está tudo com 1. Eu deixei ele tudo com 1. E esse corrente está 5, 9, 6, 9, 9, 10, 9, 11 de 23, tá vendo essas correntes? Então eu vou executar aqui, ó. O que que vai acontecer, ó? Pum, executei. Ó, ele traz aqui, ó, 0,8, 0,8, 0,8, ó, e ele aumentou a corrente, ó, lembra que era 9, 5 e 9, ó, foi para 6, 12, 7, 13, 13, ó, ó como aumenta de uma maneira significativa a corrente. Em alguns casos, ocorre da gente ter que aumentar o cabo e o disjuntor, por isso que é extremamente importante a gente preencher o FCA certo. Só que ele é muito trabalhoso quando você tem muito circuito. E essa rotina faz isso automático para a gente. E depois de aplicada a rotina, se for necessário trocar algum cabo, trocar algum disjuntor, ele vai pintar aqui de vermelho na nossa planilha e vai informar que a gente tem que trocar o cabo ou o disjuntor. Então, é assim que funciona essa rotina de FCA, que funciona. A distância em metro, o FCT, ele funciona de qualquer maneira, e o FCA, ele funciona para quem tem o plugin do Ricão. Vamos supor que, por exemplo, esse circuito de micro-ondas que está aqui, ó, ele foi reprovado na queda de tensão e ele está com um cabo 2,5 disjuntor de 20 amperes, por exemplo. E eu quero mudar isso aqui para um cabo de 4 milímetros e eu tenho um prédio, eu preciso fazer nele inteiro. Então eu deixei algumas rotinas prontas, ó, cabo 2,5, cabo 4 com filtro. Então vamos pegar com filtro para me explicar para vocês como é que funciona esse filtro, que é bem simplesinho, tá? Então eu vou trocar para cabo 4. Então eu vou clicar na rotina de cabo 4 e eu vou colocar aqui qual é a descrição. Ah, eu quero todos os circuitos que tem a palavra micro-ondas que passe para cabo 4, executar. Pronto. Ó, ele já me trouxe aqui, ó, micro-ondas. Ele já me trouxe aqui o disjuntor para 32 amperes, ele já me trouxe aqui também, ó, o cabo para 4, ó, ele já trocou aqui o cabo para 4 e aqui também o cabo para 4 milímetros. Então, eu já fiz isso mas por que está laranjinha aqui, tá? Vermelha porque está reprovado. Laranja eu deixei, por exemplo, a queda de tensão está próxima do limite. Então, entre 3 e 4 eu pinto de laranja e a partir de 4, que é o máximo que a gente pode ter para circuito, eu já coloco lá o reprovado e pinto de vermelho, tá? Então, essa rotina serve para isso, tá? Mas essa distância aqui não é a distância real, eu coloquei somente para mostrar como está a rotina. E se eu quiser voltar para o meu cabo 2,5, por exemplo, então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, microondas, executar. Pronto, ele já vai me voltar aqui para o cabo 2,5. Ele está reprovado porque essa distância aqui, eu só aumentei ela para mostrar o teste para vocês como é que funciona essa rotina aqui, ó, tá bom? Então, essa distância aqui ela é de 15 metros. Tá? Então, é assim que funciona essas rotinas. Eu já estou dando rotina de 2,5, 1,5, 4 milímetros com filtro ou sem filtro, tá bom? Eu chamo de QGBT demanda porque eu tive esse problema numa obra que eu fiz onde eu tinha um QGBT que eu tinha que alimentar vários quadros e eu detectei esse problema nativo aqui do Revit. O que acontece? Quando um quadro alimenta um outro quadro, um painel elétrico alimenta um outro painel elétrico, a corrente que ele traz na tabela não é a corrente demandada. Tá? E isso faz com que os cabos fiquem um pouco mais dimensionados. Eu vou dar um exemplo desse aqui, é um apartamento. Eu acabei adaptando para utilizar também em prédios residenciais e comerciais a partir do centro de medição. Então, ó, a partir do meu centro de medição que eu alimento tudo, ó, ficou tudo reprovado, ó, tá vendo? Ó? Ficou com o disjuntor reprovado. Por quê? Porque ele trouxe a corrente total e não a corrente demandada. Então, o que, que essa rotina faz? Eu digo para qual quadro que eu quero, que no meu caso é o centro de medição, ele vai lá naquele quadro e me traz já. Eu criei uma tabela específica para isso, ele já vai naquele quadro e me traz a demanda daquele quadro e grava aqui na tabela. Então, eu só vou colocar aqui o nome do quadro. No meu caso, eu chamei de centro de medição, centro
que eu estou fazendo a partir do centro de medição, porque é um prédio residencial. Eu vou dar centro de medição, ó, tá vendo que está tudo com a corrente demandada aqui de 65, ó, esse aqui está com 19,36, eu vou mandar executar. Na hora que eu mando executar, ele já trouxe aqui, ó, minha corrente demandada, ó, deu exatamente 50 amperes, essa aqui caiu para 14, essa aqui para 36, tá? E ó, tá? É porque esse projeto aqui eu já tinha finalizado, que é o projeto da aula, e ó, se eu não trago essa demanda, eu teria que trabalhar com cabo uma seção acima, tá? Então, é uma falha do Revit e essa rotina serve para fazer essa correção para que a gente tenha o cabo de entrada correto e os cabos alimentadores ou quando você deriva de um quadro para o outro. Mais uma rotina que funciona em conjunto para quem tem o plugin do Ricão, que é a taxa de ocupação, tá? Você vê nos outros templates por aí, o pessoal coloca uma planilha que você tem que pegar os piores trechos e ficar colocando, ó, tem 2 cabos desse, tem um cabo desse, tem 3 cabos, e você tem que fazer isso para verificar qual que é a taxa de ocupação. Você faz uma obra pequena, você pega os 3, 4, 5 piores trechos da saída do quadro, você consegue ter uma ideia ali e com a experiência isso se torna uma coisa normal. Mas quando você pega uma obra complexa, por exemplo, um prédio residencial que tem, olha, todos esses verdinhos aqui, ó, tudo isso aqui, ó, são conduítes ou eletrodutos. E aí eu preciso verificar a taxa de ocupação dele inteiro, tá? Esse fator de preenchimento eu explico na minha aula o que que é, tá? E como é que ele funciona, tá? Mas eu vou dar um exemplo, eu vou aumentá-lo aqui só para vocês entenderem como que a rotina funciona, tá? Então eu vou colocar um fator de preenchimento um pouco maior e eu vou colocar o que que acontece, eu vou executar. Ele vai rodar todos os conduítes, ó, é um prédio inteiro, ó. Ele demora aí uns 5 segundos, ó, e rodou o prédio inteiro. Aí eu vou dar o zoom aqui, ó, e aí o que que ele faz aqui, ó? Ele pinta de verde o que está abaixo de 31%, o que está entre 31% e 40% eu pintei de amarelo, e o que está acima de 40%, que é o que a norma manda, ele pinta de vermelho. Então eu consigo verificar aqui no meu projeto, conduíte por conduíte, o que que eu preciso ajustar. Se eu preciso diminuir, se eu vou aumentar a quantidade de conduíte ou se eu vou aumentar o diâmetro daquele conduíte. Então, é para isso que serve essa rotina. Eu vou voltar ela aqui para o 15 de fator, né? E vou voltar, ó, aí ela roda e aí vai me dizer que, ó, nesse meu caso que a gente trabalhou com 15% aqui, ó, ele trabalhou com toda, ó, tudo amarelo ficou um pouquinho perto do limite e todo o restante do prédio está aprovado. Agora imagina fazer e tudo isso daqui manual, tá? Então essa rotina de taxa de ocupação é para a gente definir qual que é a taxa de ocupação. Eu criei mais uma tagzinha de anotação aqui, ó. Você só dá o TG aqui de tag, ó, e aí você vai passando o mouse em cima, você vê o quanto que ele está ocupando em cada conduíte, ó. 12%, 20%, aí você clica aqui, ó, 38%, 38%, aí só você passando o mouse em cima, você consegue verificar. E se você quiser entregar isso para o seu cliente e mostrar que você calculou, você pode também criar uma planta com as taxas de ocupação. É assim que essa rotina funciona. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram a aula. Estou deixando aqui o meu e-mail e o WhatsApp de contato. Para qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para entrar em contato. O curso ele é muito grande, muito conteúdo. Eu não consigo mostrar tudo isso num vídeo rápido aqui para vocês. Então, eu fiz um resumo do que é o bônus e no nosso site, que o link está aqui embaixo na descrição, você consegue ver de uma maneira um pouco mais detalhada qual que é o conteúdo do curso e se ainda tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Muito obrigado, pessoal.